Lavagem cerebral, Ben Shapiro. Parte 16. Panelinhas universitárias. Grupos estudantis são os lobistas da universidade. Eles imprimem panfletos, eles promovem protestos, eles lamentam, eles gritam, eles lutam. Grupos como a Associação Estudantil Africana, a Associação de Orientação Gays e Lésbica, o Movimento Estudantil Chicano de Aztlán, Mecha, a Associação Estudantil Muçulmana e seus canais de mídia, como Nomo, 10%, LA Gente de Aztlán e Al-Talib, todos recebem verba da mensalidade estudantil para vomitar suas agendas radicais. Na UCLA, o levantamento de recursos também não é dividido proporcionalmente entre os grupos. No sistema corrupto, o dinheiro é afunilado para o grupo que controla o governo estudantil. Por exemplo, em 2001 e 2002, o diretor de revisão orçamentária da USAC era Mohamed Mertamban, alguém que justifica ataques suicidas. Não estamos na posição de condenar um ataque suicida, porque nenhum de nós experimentou. Aqui eles passaram sob 53 anos de opressão. Mertamban afirma. Não surpreende a Associação Estudantil Muçulmana, MSA, tenha recebido um total de $12.322,72 voltados a programas. A União Estudantil Judaica, JSU, não recebeu nada. O mais surpreendente é a base de alocação orçamentária para ambos os grupos. Até o ano letivo de 2003-2004, esta verba era para ser alocada com base unicamente no número de constituintes em cada grupo estudantil. Enquanto existem pelo menos o mesmo número de membros da JSU como da MSA, a MSA recebeu a grande quantia de $5.203, enquanto a JSU recebeu apenas $1.243. No geral, a JSU foi o grupo que perdeu mais na contagem financeira, devido ao fato de que todos os grupos estudantis, de todos eles, ela é a única organização conservadora, ou mais conservadora. A União Estudantil Africana recebeu $7.803. A Associação de Orientação Gay e Lésbica recebeu $2.608. O Mecha recebeu $7.636, né? E 75 centavos. A alocação não foi de maneira alguma representativa em proporção diante dos diferentes grupos na universidade. A tendência continuou em 2003 e 2004. Enquanto o padrão para o orçamento mudou para a membresia, para um sistema baseado em pontos por retenção de membros e alcance, a JSU continuou na desvantagem. No fim, a JSU foi forçada a arquivar um caso com o Comitê Judicial do Conselho de Associação de Alunos Não Graduados. O dinheiro continua fluindo para os grupos estudantis mais radicais, e aqueles que pagam mensalidade não podem fazer nada para impedir isso. E o que esses grupos defendem é assustador. Grupos estudantis africanos e Nomo. A União Estudantil Africana, ASU, é uma união nacional com escritórios na maioria das universidades. Esses escritórios não dependem um do outro para funcionar, mas o que têm em comum é o objetivo de separar os americanos negros de todos os outros americanos. O Estatuto da ASU, da Universidade da Geórgia, trata todos os americanos negros apenas como africanos. E a lista
Ele lista como um de seus objetivos, abre aspas, possibilitar alunos africanos e outros do mesmo povo a compartilharem a riqueza cultural do continente africano. Fecha aspas. Ainda que muitos negros tenham vivido nos Estados Unidos por várias gerações, mas nunca visitado a África. O propósito da ASU do Texas é criar uma consciência estudantil crítica de questões africanas, seu orgulho, unidade e desenvolvimento, de acordo com seu website. O objetivo da ASU da Universidade de Syracuse é, abre aspas, providenciar ao aluno africano um fórum para expressar sua cultura. Fecha aspas. A ASU não é a única organização africana nas universidades. Outra importante organização negra é a Associação Estudantil Africana, ASA. O propósito da ASA, ou ASA, reflete perfeitamente o propósito da ASU, dividir o corpo discente. A suposição de que todos os alunos negros são africanos é implícita no nome da Associação Estudantil Africana. Os membros da ASA são um grupo dinâmico de alunos, a maioria de africanos, que empreende várias atividades, incluindo conversas e eventos culturais, com o objetivo de promover a consciência da riqueza e da cultura do povo africano. De acordo com a ASA, da Universidade de Massachusetts. Mas quantos membros da ASA são de fato cidadãos africanos? Meu palpite? Poucos. Nomo é a revista dos negros da UCLA. Aqui estão os exemplos de citações da Nomo. Eis uma pérola no periódico sobre os 11 de setembro. Cerca de 4.000 pessoas perderam suas vidas naquela manhã. Foi também quando a lenta tortura sobre o significado de justiça começou. Imediatamente após os ataques, assim como na repercussão do bombardeio de Oklahoma City, Osama Bin Laden, muçulmanos e pessoas de descendência do Oriente Médio se tornaram suspeitos. O procurador-geral Bunda Mole, Ashcroft, publicou uma ordem nacional para deter 5.000 homens de descendências do Oriente Médio a fim de serem entrevistados de forma forçada. O governo americano faz muita sujeira em nome do povo americano e pergunta por que os Estados Unidos e seus interesses são alvejados pelos chamados grupos terroristas. Por mais ferrados que nós estejamos por conta dos eventos de 11 de setembro, nós não podemos admitir ser cegados e alimentados com merda pelo nosso governo. O presidente do BIA e o procurador-geral Bunda Mole Ashcroft deram seus pulos ao deterem centenas de pessoas sem motivos. Dentre todas as raças, os negros não deveriam se calar sobre o assunto. Como negros, sabemos o que é ser suspeito no comércio e na moradia. E sabemos como é sempre se encaixar no perfil descrito quando somos enquadrados pela polícia. Nossas vozes devem ser ouvidas em apoio aos irmãos Sikh, a Irmandade do Oriente Médio e do Sul Asiático. De outra forma, nosso silêncio pode levar a um destino parecido com o dos 12 milhões de pessoas que morreram nos campos de concentração nazistas. Outro trecho. Askari Abdul Muntakin pensa com sua posição sobre a civilização americana.
Não estou supondo que a América, com 3K, seja civilizada. No Lutando, Williams questiona se a América é uma nação terrorista. Os Estados Unidos são um regime secretamente ditatorial, que faz de tudo para proteger os interesses das suas elites. Então, antes que nos apressemos por levantar uma bandeira americana, por nos alistar nas Forças Armadas Americanas, ou insultar os habitantes do Oriente Médio, e porque verdadeiramente queremos fazer a coisa certa, cabe verdadeiramente querermos fazer. Cabe perguntar o que é a coisa certa. Quem são os verdadeiros culpados do terrorismo global? Outro trecho sobre o Zimbábue. Por que estão removendo os brancos da terra do Zimbábue? É claro, o motivo é óbvio. A terra foi violentada e roubada em 1890. Os fazendeiros brancos, agora descendentes dos terroristas originais, têm afirmado que desde que não roubaram a terra pessoalmente, eles deveriam ser compensados por suas propriedades antes de saírem. Agora, antes de começar a nos parabenizar, é melhor examinarmos o quadro completo, porque se isso se torna tendência na África, deve ser uma tendência que melhore a qualidade da vida para aqueles que sofrem hoje, como resultado do colonialismo e do neocolonialismo. Além de surrar a América com 3Ks, grupo de estudantes negros se especializam em chamar de ofensivos os pontos de vistas políticos de oposição. Depois que Daily Student, da Universidade de Indiana, IDS, publicou um desenho anti-afirmativo de Dan Carino, da Universidade Estadual de San José, a União Estudantil Negra, BSU, ficou furiosa. A história apareceu nas manchetes nacionais. 100 pessoas se reuniram para discutir a insensibilidade da charge. Estamos basicamente porque sentimos que o Daily Student tem uma enorme falta de consideração pelo corpo decente e nos desrespeita constantemente, lamentou o presidente da BSU, Gerard Mitchell. O líder da ação política da BSU, a líder, Caroline Randolph, afirmou que o Daily Student foi muito exclusivo e elitista, apesar do fato de que 41% das primeiras páginas do IDS durante o período em questão tivessem pelo menos uma história sobre questões negras. Desenhos são aparentemente um assunto melindroso. O Daily Targum, da Universidade de Rutgers, publicou uma tirinha intitulada Ciclope Flamejante, de Gary Grestky. A tirinha retratava um monte de pessoas brancas na Caipiralândia. E esses brancos insultam qualquer coisa que seja diferente deles. Falando sobre os negros, uma garota branca afirma que os negros estão sempre reclamando e que está cansada de sempre conseguirem uma boquinha grátis. Outra personagem branca na tirinha responde: "Na senzala." Obviamente, o objetivo da tirinha era atacar o gritante racismo branco. Como o professor Steve Adubato, da Rutgers, escreveu: "A pessoa responsável, branca ou negra, entenderia que Gretzky estava fazendo uma afirmação antirracista. Qualquer idiota entenderia que a frase 'na senzala'
era para zombar de qualquer um, particularmente de uma pessoa branca, que jamais gostaria de trocar de lugar com um americano negro. Mas a União Estudantil Negra de Rutgers reagiu à tirinha, feito um animal ferido. Pode ser que Gretzky tenha tentado se afastar de noções racistas. Isso, no entanto, não nega nem justifica o uso de uma tirinha cômica para discutir uma questão sensível que afeta grande parte da comunidade de Rutgers, reclamou Nardir Joshua, secretário da União Estudantil Negra, ASU. Aqueles que participaram de um encontro para protestar contra a tirinha cômica antirracista exigiram que o Day Targum procurasse maior representatividade da comunidade minoritária, visando prevenir ocorrências semelhantes. Desse aos funcionários treinamento de engajamento e conscientização, abrisse portas aos grupos minoritários nas propagandas dos editoriais, demitisse os editores que haviam permitido aquela tirinha e publicasse uma retratação formal de uma página completa no Targum. A hipersensibilidade de grupos estudantis negros beira o ridículo. A seguir, um caso clássico. A Universidade da Califórnia de Long Beach, a turma de design gráfico criou um panfleto para sua primeira mostra artística, intitulado Nossa Primeira Pendurada. O panfleto continha uma figura com um laço de corda. A ASU ficou irada, exigindo retratação formal de toda a comunidade negra no campus, visto que os laços de corda remetem aos antigos linchamentos. Nessa imagem nós não vemos um mero laço. É ofensivo demais, reclamou a presidente da ASU, Leilana Ford. A professora da classe de design gráfico, a mesma mulher que aprovou o panfleto, Tanya Cummings, recusou-se a se retratar pela imagem. Lamentamos a forma como a imagem foi interpretada, mas não peço desculpas pelo trabalho, Cummings afirmou. A propósito, Tanya Cummings é negra. Grupos homossexuais e a 10%. A Associação Gay e Lésbica, AGL, é outra organização nacional com bases locais no país. Na UCLA, a AGL se identifica como a Aliança Queer. Quieta aí! A Constituição da AGL da Universidade Auburn afirma que, a propósito, é fornecer apoio para pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transgêneras, seus amigos e apoiadores, para educar a universidade e a comunidade sobre questões gays, lésbicas, bissexuais e transgêneras, para estabelecer na universidade e na comunidade um ambiente livre de preconceito, baseado na orientação sexual. Parece inofensivo na teoria. Na prática, a AGL e grupos como ela são bem mais perigosos. Eles procuram não apenas a tolerância, mas a aceitação. Se não aceita o homossexualismo, você é rotulado de homofóbico. Um item na agenda do grupo gay é tirar as aulas de formação de oficiais militares da universidade, a ROTC, por causa da política militar. Não pergunte e não fale. Para com a homossexualidade. A Universidade de Harvard proíbe o ROTC por causa do não pergunte e não fale. Kevin Jennings, membro do diretório gay e lésbico de Harvard, diz que permitir o ROTC voltar à universidade seria um grande erro. O ROTC é proibido por motivos parecidos em Yale, Brown, Stanford e Columbia. O evento mais gritante da AGL é a Semana Nacional de Sair do Armário, National Coming Out Week, em que seus integrantes
pedem ao corpo discente e docente que expressem seu orgulho gay. Eles patrocinam propaganda em jornais estudantis, listando pessoas gays na universidade. Entopem o ambiente universitário com propaganda homossexual. Na UCLA penduram um grande cartaz na Westwood Boulevard, em honra à ocasião. E a retórica da panelinha gay na universidade, como expressa pelos periódicos que recebem apoio da universidade, como a Tirpensent, é chocante. Os homossexuais se horrorizam com quem não é promíscuo, com quem não tomar a sexualidade o baluarte da sua própria identidade. Veja a agressividade propagada por essa investida homossexual. Abre aspas. Da análise de uma música hétero, gay, bissexual, seja qual for sua orientação sexual, este álbum fará você querer entrar nesse ritmo. Não estou falando de algo decente ou puritano. Falo do estilo sujo, obsceno. Todo cara gay tem a fantasia secreta de ser uma rainha das vadias. Comparando de forma blasfema a criação do mundo com a criação do homossexualismo. No princípio, antes de Charlie Gilbert Chaddock cunhasse o termo homossexualidade, a sexualidade sem forma e vazia era, e a escuridão cobria a face dos gêneros, enquanto o vento de Deus pairava sobre a face do desejo. Então disse Deus, haja lésbicas, e houve lésbicas. Nossa, que desgraça. Perdoa, Deus, de ter lido uma porcaria dessa. Mas estamos apenas replicando o que os caras escreveram. Retornando. Recomendamos a relação sexual entre gays desconhecidos. Quando a salinha fica escura, seu parceiro pode ser qualquer um. Nosso compromisso da Tirpensent é colocar o sexo de volta como homossexual. Depois, a revista prosseguiu recomendando vários brinquedos sexuais. Sobre a crescente aceitação da homossexualidade. Meu coração fica aquecido quando vejo dois pais, homens, de mãos dadas com a filha passeando. Sorrio para um velho casal de lésbicas sentado diante de mim no ônibus. Na minha opinião, o amor rege todas as coisas. É só questão de tempo antes de tudo ficar bem. Gays terão direitos iguais. Acabamos nos contentando, mesmo que pouco, com a cidadania de segunda classe, porque algum dia, pensamos, as coisas vão melhorar. Bom, eu já estou cansado de esperar. Fecha aspas. Na Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington. Oh, meu Deus, tá difícil hoje. De novo. Na Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, UCNW, um grupo de alunos gays expôs várias de suas revistas, Queer Notes, na União Estudantil. O periódico continha a imagem pornográfica de um homem em pé, pelado, por trás de outro homem pelado, acariciando seu órgão genital. Puta que pariu. Como constatou Mike Adams, professor na UCNW e colunista, pela expressão do rosto de um deles, presumo que o de trás estava também sodomizando o outro homem em sua frente. A revista Queer Notes, assim como a Tirpensent, é patrocinado com verba da mensalidade dos alunos e faz parte da missão em prol da diversidade.
afirmada pela UCNW. Agora, mesmo que não fosse, alguém acredita mesmo que se deixassem um folheto evangélico na União Estudantil, os alunos não enfrentariam algum tipo de sanção oficial? Na Universidade Estadual do Michigan, o News é periódico homossexual do corpo discente. Aqui está uma amostra de uma coluna escrita por Jennifer Dunn, intitulada Repensando o Amor Romântico. Meu anseio é ser destruída por tudo que sei. É esse desejo de morte, a arma mais penetrante da supremacia masculina. Sou dependente dele porque um relacionamento romântico ou interação é o mais próximo que tenho do sentimento de nunca ter existido. Os homens que criam a dor em mim com violência e estupro, e então sou levada a eles para apagar toda essa angústia. Por fim, resumindo, os sentimentos da comunidade estudantil gay, Dunn escreve: Convoco todos a não copiarem as tradições heterossexuais, nem a elas cederem. Para o corpo estudantil dos homossexuais, desprezar a tradição heterossexual parece ser a chave. Mesha y la gente de Aztlán. Mesha, a organização universitária ticana, tem uma meta maior do que meramente unir os ticanos sob uma bandeira. Eles procuram retornar os estados da Califórnia, Novo México, Arizona, Nevada e Utah, que chamam de Aztlán, ao domínio mexicano. Não, é sério isso? Eu mesmo sozinho não conseguiria pensar em tantas coisas ridículas ao mesmo tempo. Não acredita em mim? Veja o El Plano Espiritual de Aztlán, texto em que fundamentam sua filosofia. O território Aztlán pertence àqueles que plantam as sementes, irrigam os campos e colhem o plantio, e não a los europeus, estes estrangeiros. Não reconhecemos as fronteiras caprichosas no continente marrom. Com nosso coração em nossas mãos e nossas mãos em nossos solos, declaramos a independência de nossa nação mestiça. Somos um povo marrom com uma cultura marrom. Antes que o mundo fuera mundo, antes que existisse toda a América do Norte, antes que todos os nossos irmãos no continente marrom, nós somos uma nação, uma união de pueblos, povos livres. Nós somos Aztlán. Mas espere aí, pois tem mais. Eles não querem meramente libertar a Califórnia, mas o querem por meios violentos. Defenderemos as terras que por direito são solo nossas. Lutaríamos por elas. A terra e a propriedade privada serão adquiridas pela comunidade para o confronto do pueblo. Os laços econômicos devem ser garantidos pelo nacionalismo e pelas unidades de la defesa chicana. Seus idealizadores convocam o uso de crianças na resistência. Aquelas instituições que são engordadas por nossos irmãos para fortalecer emprego e o clientelismo político para os gringos.
servirão como atos de libertação para a causa. Para os mais novos, não haverá mais atos de delinquência juvenil, mas atos revolucionários. A retórica não para por aí. Como Michele Malkin relatou, membros do MESHA, do sistema da UC, publicaram constatações declarando que os oficiais da imigração federal são porcos e que deveriam ser mortos cada um deles. De acordo com a Media Research Center, uma conferência de 1998 por todo o estado pela MESHA, na Universidade Politécnica Estadual da Califórnia, deu as boas-vindas a mais de 1.000 alunos com um programa que dizia: bem-vindo à Judeosidade Politécnica Estadual da Califórnia, e uma referência a Nova York judia. A MESHA tem muitos recursos em que apoiar sua retórica. Malkin escreve: a MESHA opera uma máquina de doutrinação política e identitária em escolas e universidades públicas por todo o país. Uma estrutura que deixaria David Duke e o KKK loucos de inveja. Os militantes da MESHA reiteraram seu anti-ocidentalismo e anti-americanismo no La Gente de Aztlán. Abre aspas. Não é uma só, mas todas as nações sob Deus, e no que concerne a civilização. Nesta nossa terra natal somos os povos indígenas, mas o Ocidente é um visitante. O governo dos Estados Unidos tem transformado a matança de inocentes numa prática padrão para atingir metas políticas e econômicas. Precisamos entender que nosso apoio cego às ações militares americanas em outros países é, em essência, apoiar incontáveis mortes inocentes mundo fora. Cabe a nós entender que a mídia convencional conscientemente ignora motivos mais profundos para empreender esta guerra: dinheiro e petróleo. Nossa comunidade sofre constantes ataques do governo americano, particularmente em tempos de guerra. Nossos irmãos e irmãs foram recrutados, colocados nas linhas de frente da batalha, voltando em sacos para cadáveres. Durante a primavera de 1993, a Universidade de Chicanos em Lost Aztlán foi recuperada pelos descendentes diretos do território. Não os esquilos. Mais uma vez, por um instante, a universidade com histórico do ativismo político por pessoas que de cor tornou-se pouco da ocupação ticana latina. 10.000 pessoas reclamaram para si a universidade pública, cena jamais vista em la UCLA. Associação Estudantil Muçulmana e Al-Talib. Talvez o grupo estudantil mais extremo seja a Associação Estudantil Muçulmana, MSA. Eles têm financiado grupos terroristas por anos. De acordo com a agência de notícias Associated Press, em 22 de dezembro de 2001, organizações estudantis muçulmanas nas universidades têm abertamente arrecadado dinheiro para grupos cujos patrimônios foram congelados pelo governo americano por causa de supostas ligações terroristas. Ataf Hussain, presidente da MSE,
disse que sua organização não planeja parar com o levantamento de dinheiro para financiar vários grupos, a menos que autoridades federais tomem medidas severas. Ele chamou as suspeitas sobre ligações terroristas de frenesi pós-ataque e disse que cabe ao governo rastrear o dinheiro. É claro, a MSA imediatamente acobertou seu rastro, condenando a Associated Press por publicar a matéria, usando a velha declaração "está fora do contexto". Hussein afirmou: "O artigo é mais um exemplo deste jornalismo irresponsável que contribui para uma atmosfera de animosidade contra o Islã e contra muçulmanos americanos." Com ódio sem fim, Hussein ainda chamou o artigo de anti-americano. "A liderança mais elevada dos Estados Unidos convocou os americanos para não relacionarem seus companheiros muçulmanos americanos ao terrorismo. Infelizmente, alguns jornalistas não deram ouvidos ao pedido." O grupo também ataca os judeus com as velhas mentiras a respeito de libelos de sangue. Ao longo da história, regiões antissemitas têm acusado o povo judeu de usar o sangue de crianças gentias para o matzah da Páscoa e outros rituais. Hoje, a MSA pendura cartazes relacionados aos libelos de sangue na Universidade Estadual de São Francisco. Os cartazes retratam o rótulo de uma lata de sopa com um bebê palestino e com a legenda "Feito em Israel" impressa na parte de cima. Eles distribuem panfletos chamando os grupos terroristas de organização de caridade. Eles descrevem o grupo terrorista Hezbollah como um exército de salvação do Oriente Médio. Embora o objetivo primário deles seja o mesmo, de resistir contra a expansão israelense sobre o sul do Líbano, o Hezbollah executa uma ampla variedade de programas de bem-estar social. O grupo constrói hospitais, instituições de ensino superior, institutos de pesquisa e orfanatos e centros para deficientes físicos. Provê assistência financeira para casais de jovens. A ajuda humanitária deles está disponível para populações locais inteiras, a parte da dominação religiosa ou até mesmo da religião. Uma rápida